Me diz uma coisa, a graça para salvação, ela é totalmente de graça ou você precisa fazer algo? A paz do Senhor, meus irmãos. Já começando com essa pergunta, a nossa aula de hoje, eu peço aí para você colaborar comigo. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e nós vamos aprender juntos com a palavra de Deus. E antes de começar a nossa aula, vamos orar? Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, estamos aqui para aprender da Tua palavra. Por isso, pedimos do Espírito Santo para guiar os nossos pensamentos, a nossa voz, abrir o nosso entendimento e para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender neste momento. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. E quem concorda diz... Amém. Maravilha, mas a pergunta é, olha só que maravilha, né? Lição de número 3, desculpa. Eita, graça que alcança todas as nações, 19 de julho, hein? Já foi mais de meio ano embora. 19 de julho, esse que vos fala, pastor Rivanildo de Faria, o terceiro trimestre da nossa lição. E o nosso texto áureo está aí, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por isso que eu perguntei para vocês assim, será que nós precisamos da graça de Deus para que nós possamos ser salvos? Será que só a graça é suficiente? Ou nós precisamos um pouquinho mais do que a graça? Veja bem, nós precisamos entender bem essa lição que nós vamos estudar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Vamos para a nossa verdade prática. O que vai dizer a nossa verdade prática? Vai dizer o seguinte: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então não existe mesmo outra forma de nós sermos salvos a não ser através da graça de Deus. E nós vamos aprender hoje aqui com essa aula sobre a graça, né? E aí eu te pergunto, a graça, né? A graça de Deus, ela é só pela graça mesmo? Nós precisamos fazer alguma coisa? A necessidade, perdão, a necessidade de nós fazermos alguma coisa para sermos salvos? É preciso? Me diz aí, deixa nos seus comentários qual a sua opinião, o que você pensa, o que você acha, o que você não acha, e nós vamos compartilhar junto com a palavra de Deus. Bem, nossa aula hoje nós vamos estudar o seguinte, olha bem. Primeiro, olha só, nós temos aí um eixo teológico, tá? Então a primeira lição ela vai enfatizar o envio missionário. A segunda lição, ela vai mostrar a expansão da missão entre os gentios. E agora nós vamos estudar a terceira lição, que vai tratar de uma base doutrinária dessa missão. Então a missão da igreja só é fiel quando está firmada na verdade que liberta. Aí nós vamos encontrar aí um conflito dentro dessa lição número 3, nós vamos ter um conflito doutrinário, né? Doutrinário, em Atos 15, de 1 a 5, e surge a primeira grande crise, vamos dizer assim, a primeira grande crise teológica da igreja. Então a pergunta extremamente séria, os gentios precisam tornar-se judeus antes de serem cristãos? Responda aí para mim, eu tenho, claro, né? Ou seja, circuncisão, lei de Moisés, costumes judaicos? Se a resposta é sim, então a salvação deixaria de ser exclusivamente da graça. É claro que eu estou aqui só trazendo um panorama, nós vamos detalhar os assuntos e você vai entender que a graça não é de graça. Tá? Aí nós temos o Concílio de Jerusalém. A igreja não resolveu o problema por opinião. Ela buscou o quê? Ouvir testemunhos, examinar as escrituras, reconhecer a atuação do Espírito Santo. Ela procurou fazer isso. Então, perceba,
O mais importante, a igreja já resolveu essa crise doutrinária, né? Reunindo escritura e experiência, e direção do Espírito Santo, é assim que ela resolveu o problema. Aí vem a decisão apostólica, né? Atos 28 a 29, ele talvez seja um dos versículos, eu acredito, mais importante, principalmente pelo momento que eles viviam, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então essa frase vai mostrar o quê? Não foi uma decisão política, nós vamos aprender isso. Não foi uma votação democrática, simplesmente. Não. Não foi uma decisão somente colegiada, foi sob a direção do Espírito Santo. Envolvia, sim, política. Poderia, né? Porque política, não estou falando de eleição de vereador, sim, mas um assunto na discussão politicamente falando, né? Envolvia uma democracia também, mas não foi isso. Envolveu o colegiado todo, envolveu, mas também não foi isso. Foi sobre a direção do Espírito Santo. Então, além disso, eles não acrescentaram requisito nenhum para a salvação. E nós vamos descobrir. Então, as quatro primeiras recomendações que nós vamos ver depois, tinham qual que era o principal objetivo? Preservar a comunhão entre judeus e gentios, evitar escândalos e manter a pureza moral. Não eram condições para ser salvo, sim, mas era para preservar a comunhão, era para evitar o escândalo cultural e era para manter a pureza moral. Então, depois de tudo isso, depois de resolvido, depois de acertado, ainda houve um desacordo, né, entre Paulo e Barnabé. Veja, interessante como Lucas vai terminar esse capítulo. Então, veja, vitórias doutrinárias da igreja, surge um conflito. Homens cheios do Espírito Santo continuam sendo humanos. A maturidade não vai eliminar as divergências, não, e a gente vê por famílias mesmo. A família, por mais tempo que esteja junto, sempre pode acontecer de entrar num desacordo. Então, Deus ainda continua dirigindo a sua obra, mesmo através das nossas limitações. E no fim, Deus transforma um desacordo em duas equipes extraordinárias. Isso não quer dizer que nós temos que ter desacordo entre nós, não. Isso quer dizer que não vai ter. Mas nós precisamos resolver os acordos no nosso meio, não espalhar para o mundo todo. E aí nós temos a nossa introdução, né? A expansão do evangelho entre os gentios trouxe consigo uma das maiores questões doutrinárias enfrentadas, né? Doutrinárias enfrentadas pela igreja primitiva. E a grande pergunta que eu fiz no início da aula: a salvação depende da graça de Deus ou também da observância da lei de Moisés? Qual o seu pensamento? Olha, eu sei que a graça, na minha opinião, na minha forma, no meu, enfim, de pensar, a graça não é de graça, mas não é necessário algum requisito da lei para ser salvo. Nós vamos ver isso durante a lição, tá? Então essa controvérsia, ela estava ameaçando não só a unidade da igreja, tá? Mas a própria essência do evangelho. Esse é o problema. O problema não é quando vai ferir algo dentro, mas é quando começa a ferir princípios. Aí nós temos um problema sério. Quando é ferido o princípio, então nós temos um problema gravíssimo para resolver. E é isso que aconteceu com a igreja em Atos 15. Palavra-chave da nossa lição é graça. E aqui vamos passar rapidinho, porque nós vamos trabalhar dentro dos tópicos. Então, explorando a palavra graça, aí você vai ver, compreender a lição. É indispensável entender o significado de graça, tá? Pois todo aquele concílio, toda aquela reunião, enfim, era em torno dessa divergência e de entender o que é graça. Então, aí a grande pergunta: a salvação depende da graça de Deus ou da observância? Então, a resposta apostólica, ela foi clara e exclusiva. É exclusivamente fruto da graça divina. Eu coloquei, olhe bem, deixa eu abrir aqui para você, eu coloquei exclusivamente, mas eu creio que nós precisamos de algo para ser salvo.
da nossa parte, tá? E você vai entender durante a aula, tá bom? Então, o significado da palavra graça dentro do grego é charis, tá? Ou haris, né? O grego não é muito a minha área. Então, no mundo, né, grego, haris possuía o quê? Um amplo campo de significado. Beleza, encanto, favor, benevolência, bondade concedida livremente, generosidade, gratidão pelo benefício recebido. Isso dentro do contexto judaico. Dentro do contexto grego. No judaico é hem, tá? É hem ou hesed. Hesed é traduzido tanto por graça ou misericórdia. Se você quiser uma explicação melhor sobre graça no hebraico, dentro do idioma hebraico, manda aí o seu comentário. Eu gravo uma aula fazendo só uma comparação entre graça e lei. Eu vou gravar uma aula exclusiva. Se tiver mais de 10 comentários pedindo, eu vou gravar exclusivamente uma aula mostrando a diferença entre graça no grego e o que realmente é lei. No grego não, graça no hebraico e lei no hebraico. E nós vamos aprender um pouquinho, claro. Então, na perspectiva bíblica, apresenta como uma manifestação do amor de Deus em favor de pessoas incapazes de salvar, de quitar uma dívida que essas pessoas têm. Então, antes da graça, a humanidade, como que estava a humanidade? Morta em delitos e pecados, separada de Deus, incapaz de cumprir perfeitamente a lei, condenada pelo pecado, além de inimigo de Deus, e era inimigo de Israel também. Sim, nós éramos inimigos de Israel. E nesse contexto é Deus quem toma iniciativa. Não é o homem, é Deus quem toma iniciativa. Então, o que não é graça, tá? Para evitar equívocos, má interpretações, né? Enfim. O que não é graça, distinguir. Então, olhe bem. Justiça, né? Receber aquilo que o pecado merece. A justiça é plenamente satisfeita na obra de Cristo. Misericórdia. Deus não aplica ao pecador arrependido a condenação. Tá? E graça, Deus concede gratuitamente aquilo que ninguém poderia conquistar por seus próprios méritos. Salvação e vida eterna. Então, graça não é justiça, no sentido não é misericórdia. Apesar da palavra em hebraico apresentar hesed como graça e misericórdia. Então veja, esses três atributos, eles não vão competir entre si, não é um melhor do que o outro, não. Na cruz a justiça foi satisfeita, a misericórdia foi manifestada e a graça como salvação oferecida. Tá? Então, tópico 1. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Veja bem, o concílio de Jerusalém, de Atos 15, ele representa um verdadeiro divisor de águas, né? É um antes e um depois de Atos 15. A verdade é essa. É um momento que o evangelho ele é ameaçado, né? Ele sofre uma ameaça, por quê? Porque ele avançava rapidamente entre os gentios. Então, muitas pessoas estavam sendo salvas pela fé. E aí deixa eu trazer uma anotação aqui desse salvo, a expressão salvo pela fé. Então veja, acompanhe junto comigo. Eu vou abrir a tela inteira aqui, tá? Vamos abrir a tela inteira aqui. Acompanhe junto comigo. Olhe bem, o textuário diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, tá? Então, a origem da salvação, graça, o meio é fé. A origem humana não vem de vós, então não é humana, é origem divina, é dom de Deus, é praticamente, Ele quem doa, não pertence a nós. Por isso, quando alguém diz, mas fulano, será que foi salvo? Não importa, tá? Não importa isso para você, é entre ele e Deus, não diz respeito a nós. Porque a salvação é um dom de Deus, que vem de Deus e não pertence a nós. Então, dentro desse contexto, nós somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então, essa dentro desse contexto que nós estamos aprendendo aí, dentro dessa
preservação dentro do concílio, tá? Ainda hoje nós precisamos ter cuidado para não acrescentarmos exigências humanas ao evangelho. Costume, tradições, práticas agora enrolei a língua. Denominacionais, elas têm o seu valor, tá? Mas não ocupa o lugar da graça, tá? Então não pode ocupar. Olhe bem, você está vendo aí no Concílio de Jerusalém, esse vai representar um divisor aí, surge uma questão, e aí eu te pergunto, é claro que a graça não é de graça. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Primeiro, eu preciso me render. Segundo, eu preciso me arrepender. Terceiro, eu preciso negar-se a mim mesmo. Então é como se eu devesse 10 mil reais e eu tivesse só 100 para pagar. Mas eu preciso fazer algo da minha parte para ser salvo. No mínimo, baratinho, sem forçar muito, crer que ele pode me salvar. No mínimo, só isso. Eu preciso fazer algo. Então, o que eu posso fazer agora? O preço pago pela salvação, esse não tem como fazer. Esse aí não pertence a mim. E conceder a salvação, ainda que eu me arrependa, ainda que eu confesse, ainda que eu negue a mim mesmo, mas conceder a salvação é somente Ele. Eu posso seguir todos os costumes, eu posso fazer o que eu quiser, mas se não for Ele, não tem jeito de eu alcançar a salvação. Então, essa não era uma discussão secundária, não. Era uma questão que envolvia o próprio Evangelho, sabe? Então, veja, para solucionar essa controvérsia, a igreja não vai se apoiar apenas em opiniões pessoais, né, de Pedro, de Paulo, de Barnabé. Eles apresentam aquilo que Deus já tinha realizado, mas não é na opinião deles. Eu sempre, quando eu dou aula, eu falo, o que eu penso ou deixo de pensar não tem a menor importância. O que tem importância é o que a palavra de Deus vai revelar e dizer diretamente para nós. O resto não tem importância. Então, aí nós temos esse contexto histórico. Agora, nós vamos deixar, sabe? Então, vejam bem, quando acrescentamos alguma coisa humana à obra de Cristo, nós vamos deixar de proteger o Evangelho. Nós começamos a alterar a mensagem que Jesus Cristo deixou. Então, veja, para solucionar essa controvérsia, a igreja não se apoia em opiniões pessoais de forma nenhuma, tá? Nós vamos ver como o testemunho de Pedro ajudou a confirmar que Deus vai purificar o coração pela fé. Não porque eu fiz algo. É necessário que eu faça algo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso negar-se a mim mesmo. Mas a salvação é concedida através. O veículo da salvação é a fé. E por isso nós precisamos ter isso em mente. Subtópico 2, o relatório de Pedro. Como nós havíamos falado, esse é o relatório de Pedro. Então veja, Pedro não apresenta, olha, o discurso de Pedro constitui uma das principais evidências da graça. Primeiro é isso, tá? Deus já havia mostrado a sua vontade quanto à inclusão dos gentios. Nós vamos ver em Isaías, nós vamos ver no Antigo Testamento. E aí ele apresenta a experiência de Cornélio. Essa é a primeira coisa. Então veja, Cornélio era gentil, oficial do exército romano, não pertencia ao povo judeu. Entretanto, Deus vai fazer o quê? Vai conduzir Pedro até a sua casa. E Pedro vai entrar naqueles argumentos em que, mas Senhor, ele, né? Não, mas por que você chama de imundo aquilo que eu já purifiquei? Então, se o próprio Deus recebe os gentios mediante a fé, quem vai estabelecer uma condição adicional? Eu, por mais escolhido que eu seja de Deus, não posso fazer isso. Então, veja, Pedro vai declarar que Deus conhece os corações e faz o que? Ele confirma a aceitação dos gentios. E
concedeu aos gentios o Espírito Santo. Assim como havia feito no Pentecoste. Então não foi só concedido, mas foi igual. Então veja, era uma pessoa de evidência pública. E Deus precisava fazer isso para mostrar o quê? Para que esse testemunho fosse usado mais tarde. Então, primeiro, a evidência da graça alcançando os gentios. Segundo, a graça purifica o coração. Veja, em Atos 15:9, Pedro vai dizer, purificou o coração deles pela fé. Vamos ver como é que diz aqui na King James? Vamos ver como é que... Vocês sabem que eu gosto dessa versão demais. Atos 15 e versículo 9. Nós vamos encontrar da seguinte forma. E não fez qualquer distinção entre gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Olha que maravilha. Então, a primeira evidência da graça foi o discurso que Pedro deu, já havia mostrado. A segunda, a graça, ela vai purificar o coração mediante a fé. Então, portanto, nós não podemos e nem devemos cair em nenhum dos dois extremos. Pensar que as obras humanas podem conquistar a salvação, como se eu me arrepender, eu me entregar, enfim, faz parte, né? Mas isso, o conceder da salvação é Deus quem concede. Pensar que a graça permite continuar vivendo deliberadamente. Por isso que eu estou te falando, nós precisamos fazer alguma coisa. A graça é concedida, então nenhuma obra humana vai conquistar a salvação. Mas eu, através da salvação concedida, eu mudo as minhas atitudes e o meu jeito de ser, a minha forma de agir. Então eu não posso agir deliberadamente. Então, o julgar, né? O julgo que ninguém conseguiu suportar foi o quê? Pedro ainda pergunta, ele faz assim, por que desejam colocar sobre os gentios um julgo que nem os nossos antepassados, quer dizer, os próprios judeus não conseguiram suportar. Eles não conseguiram. Então imagina, a lei vai revelar o quê? A santidade de Deus, a evidência do pecado humano, mas não pode justificar o homem. É como se eu entrasse na frente do espelho e olhar, bem, no meu caso o cabelo já é mais difícil, né? Mas enfim, o olho sujo. O espelho está mostrando, seu olho está sujo. O espelho está mostrando, você não está arrumado. O espelho está mostrando, sua gravata está torta. Claro que eu estou sem gravata, né? Sua gola está dobrada, seu terno está mal arrumado. Olha, aqui eu me vejo na tela que eu posso me arrumar. É isso que a lei faz. No 15:11 ele diz, mas cremos que seremos salvos pela graça de Jesus Cristo, como eles também. Olha que maravilha. Então veja, a igreja não pode criar barreiras onde Deus concedeu, abriu, né, uma porta de salvação. Então, aparência, origem, condição social, passado, tradição, isso aí não vai determinar quem pode ou não pode ser alcançado. Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso, uma vez no velório, eu estava no velório e alguém me perguntou, será que foi salvo? Eu falei, olha, a nossa missão era pregar o evangelho para ele enquanto ele estava vivo, né? A nossa missão era direcionar ele enquanto ele estava vivo. E se nós fizermos isso ou não, aí vai também depender da eternidade responder. Agora, a condição dele com Deus, claro que alguns testemunhos são visíveis, mas ainda assim, eu nunca vou afirmar se alguém foi para o céu, para o inferno. Não, é dom de Deus, é Ele. A graça não espera que o pecador se purifique para então alcançá-lo. Não, não. Ele alcança em Cristo e aí ele começa a purificar o seu coração. Então veja, esse segundo tópico. Primeiro a evidência, depois a graça que purifica o coração. A graça de Deus não apenas alcança, mas transforma e purifica o coração de todo aquele que nele crê. Terceiro, relatório, como se não bastasse, né, de Pedro, nós temos aí de Paulo e Barnabé. Deixa aí você imaginar os dois falando aí. Então, depois do testemunho de Pedro, olhe bem,
Toda a Assembleia permaneceu em silêncio, né? E ouviram Paulo e Barnabé, eles relataram. Atos 15:12 vai dizer, com grandes sinais e prodígios, Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, esse silêncio é significativo. Então, a igreja deixa momentaneamente o debate para prestar atenção ao que Deus estava realizando. Veja, os testemunhos, eles vão causar, eles não são, como diz assim, para salvação, mas eles mostram a evidência da salvação. Então, o testemunho jamais vai substituir a Escritura, mas ele vai apresentar a evidência daquilo que Deus realizou. Por exemplo, eu fui curado do câncer, eu tinha 10 tumores malignos, eu estava em metástase. Eu tinha 2 no fêmur, um de 8 por 10 centímetros, outro de 7 por 8 centímetros. Eu tinha 5 tumores na bacia e eu tinha 3 no abdômen. Isso me garante a salvação, que eu fui curado do câncer? Não, mas evidencia o poder de Deus. Uma pessoa, pastor Gilson de Oliveira, usado por Deus para que eu fosse curado, está evidenciando de que Deus está agindo no meio do seu povo. Então veja, nós temos o testemunho aí de Barnabé, né, o relatório. Então, olha só, eles relataram acontecimentos que a própria narrativa de Atos já registrava. A conversão do procônsul Sérgio em Chipre, o juízo sobre Elimas, que tentava impedir a pregação, a cura do homem que era paralítico, a conversão de muitos judeus, o surgimento de novas comunidades cristãs, a perseverança de missionários em meio à oposição e perseguição. Então, veja, Deus é o protagonista. O foco ali, o relato não está na capacidade dos apóstolos, mas na atuação de Deus. Então Lucas ele vai mostrar que através desses prodígios, né, por intermédio deles, destacando o quê? A glória que pertence ao Senhor. Então, qual que é a função dos sinais? Qual que é a função dos sinais? Eram espetáculos, sinais e prodígios, né? Não eram espetáculos destinados a promover missionários. Com todo respeito que nós vemos hoje. Enfim, não é para isso. Eles eram acompanhados da proclamação do Evangelho. Porque eu poderia ser curado do câncer, sim, mas continuar minha vida fora da presença de Deus. Ia me garantir a salvação porque eu fui curado? Não. Então, os sinais e prodígios, ele vem para mostrar o poder do Evangelho. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para destruir cadeias, mas para me curar também. Então, toda obra missionária autêntica é fruto de uma iniciativa de Deus. Do poder do Evangelho, da obediência das pessoas em se colocarem à disposição para fazer a vontade de Deus, não a sua. Então é indispensável que esse missionário, essa pessoa seja enviado e não o protagonista. O protagonista é Deus. Então, na missão, Deus vai escolher uma pessoa, mas nunca vai entregar a elas o lugar de protagonista. O poder, o resultado, a glória, tudo continua pertencendo a Ele. Romanos 11:34. Tudo para Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Vamos ler, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Eita, que saudade, né? Tempinho bom lá atrás. Já passou, mas a gente lembra com muita saudade, muito amor, muito carinho. Romanos 11:34, né? Vai dizer assim, ó profundidade das riquezas. 36, porque, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. E amém, meu irmão. Amém. Você não tem nada, né, de que acrescentar mais, nem na salvação e nem nessa palavra. Então veja, diante desses testemunhos, diante disso, faltava o quê? Demonstrar que a inclusão dos gentios não era apenas confirmada pela experiência, mas também
estava anunciada nas Escrituras. E é o momento onde Tiago assume, né? E aí nós vemos o relato o discurso, né? Vamos corrigir, vocês sabem que eu corrijo ao vivo, né? Discurso, não russos, né? Mas discurso, discurso de Tiago. E aí nós temos o discurso de Tiago fazendo menção aí. Então vejam bem, Tiago fundamenta sua decisão nas Escrituras. Primeira coisa que ele vai fazer é fundamentar nas Escrituras. Então ele começa reconhecendo o testemunho de Pedro. Deus havia visitado os gentios, né? E olha só, veja bem, ele cita Amós. Depois disso, voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais é invocado o seu nome. Amós 9:11. Depois o que ele faz? As recomendações vão preservar a comunhão, como nós vimos lá na introdução, né? Então veja, as recomendações, Tiago vai propor, meus irmãos, aos gentios 4 leis, olhe bem mesmo, 4 leis de purificação do corpo. Entenda, primeiro, contaminação dos ídolos, Atos 15:20, tá? Imoralidade sexual, carne de animais sufocado e sangue. Olhe bem, nós nos gloriamos como assembleianos, às vezes nós somos meio contraditórios. E me entendam. Por quê? Porque nós dizemos que não precisa cumprir a lei, mas nós apresentamos criança. Faz parte da lei. Você pode falar o que quiser, mas faz parte da lei. É que às vezes nós queremos trazer só aquilo que é conveniente para mim, no momento, na instituição que eu estou. Não, mas eu sou tão contra a lei por ser pentecostal, mas eu apresentei meu filho, Fernando, e minha filha, Isabelle, na igreja. Vocês entenderam como nós somos? Nós somos tão pentecostais que dizemos que Jesus Cristo cumpriu toda a lei e não precisamos cumprir, mas nós, pelo menos 9 mandamentos, nós acreditamos e faz parte da lei. E outros mais que nós fazemos. Então veja, não eram condições adicionais para a salvação. Então se algum irmão quer seguir a lei, quer viver a lei, ele pode, ele tem a liberdade. O que ele não tem é condenar porque eu não quero. Isso que é a forma errada de aplicar a lei. Então vejam, não eram condições para a salvação. Eles acabaram de rejeitar a imposição da lei. Era pesado para os gentios. O domingo, nós cultuamos o domingo porque o Papa Gregório foi quem mudou o sábado para o domingo. Então vejam, são coisas que nós condenamos com ênfase, mas que nós trazemos de costumes de outra instituição. Então veja, o cristão, olhe bem, ele faz essas recomendações para quê? Para preservar a comunhão. Então a graça, ela vai eliminar exigências humanas para a salvação, mas não elimina a santidade, amor, responsabilidade para com o próximo. Então o cristão não deve apenas perguntar, eu tenho a liberdade para fazer isso? Não. Eu falei numa terça-feira, e eu vou falar para vocês aqui, a questão não está no que pode e não pode, isso é dualidade do homem. Nós temos que trabalhar aquilo que, se eu sou uma nova criatura, o meu comportamento é diferente. Minha atitude glorifica a Deus, contribui para a comunhão da igreja? Então veja, é um equilíbrio. Eu não quero comer carne de porco. Meu irmão, é pecado? Não, eu não estou dizendo que é pecado. Eu escolhi não comer carne de porco. E eu até brinco para os irmãos, eu não trabalho no sábado porque minha religião não permite. Mas são coisas que eu tomo para mim da Bíblia.
Então vejam, nós precisamos entender e manter a comunhão da igreja. Vamos em frente. E terceiro aqui, a carta fortaleceu a unidade, quer dizer, a decisão foi comunicada oficialmente por meio de uma carta, levada por Paulo e Barnabé, Judas, Barsabás e Silas. Então veja, como foi importante a presença de Judas e Silas. Eles representavam, como representantes da igreja de Jerusalém, eles poderiam confirmar pessoalmente que a carta expressava a decisão verdadeira. Então veja, a declaração de Atos 15, 28 merece um destaque aqui. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Então vejam, nós precisamos entender as pessoas e a Bíblia Sagrada. Não é uma decisão para salvação, é para outra coisa. Sabe? Não era para, como diz assim, não era requisitos para receber, mas era um modo coerente com a salvação recebida. Entendeu? Não é, eu não oro para ser salvo. Eu não vou à igreja para ser salvo. Eu não participo da ceia para ser salvo. Eu faço tudo isso porque eu sou salvo. É isso que Tiago está dizendo. Vamos lá para o nosso último aqui. A missão continua apesar das diferenças. Então, logo após esse momento, o que acontece, meus irmãos? Olha só. Depois de tudo isso, depois do concílio, né? A igreja vai preservar a sua unidade, ela não acrescenta exigências humanas, ela examina as suas decisões à luz da Escritura, ela respeita a consciência, a comunhão dos irmãos, ela comunica suas decisões com clareza, ela não permite divergências humanas, que divergências humanas interrompam a missão. Então, a graça nos liberta das exigências humanas para a salvação, mas nos ensina a limitar nossa liberdade por amor à santidade. Não tem limite por amor à santidade e à comunhão. Não pode ter, nós temos que ter. Então, vejam bem, Tiago apresenta isso. E o que acontece depois? Uma divergência, né? E aí nós temos esse desacordo entre Paulo e Barnabé. E aí nós vamos comentar, que eu falei para vocês que nós íamos comentar isso aqui. E aí está, homem cheio do Espírito Santo. Então Paulo propôs a Barnabé que retornasse às cidades evangelizadas durante a viagem, né? Voltemos a Atos 15, 36, tá? Assim, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, houve um desacordo, né? Duas perspectivas diferentes, não foi imaturidade. Então, vamos resumir essa perspectiva dos dois? Barnabé estava preocupado com a restauração do trabalhador, tá? E Paulo estava preocupado com a segurança e continuidade do trabalho. Foi somente isso. Então, mesmo homem cheio do Espírito, eu continuo sendo humano, eu continuo sendo falho. Eu não sei quantas vezes eu falhei, mas eu quero dizer que a última vez que eu falhei não foi a primeira e também não vai ser a última. Mas eu sou consciente de pedir perdão se for necessário, de restaurar. Então, veja, eles estavam... Não declara quem estava certo. Mas a verdade é o errado. A Bíblia não vai dizer isso. Lucas, ele apenas registra. Deixa eu desligar um pouquinho aqui. Lucas apenas vai registrar, mas a missão continuou. Então veja, a história não vai terminar com o fracasso. Não. O fracasso de João Marcos. Anos depois, Paulo reconheceu a restauração seu valor ministerial. Toma Marcos e traz comigo. Então veja, Atos, segundo Timóteo 4:11 diz assim, toma Marcos, traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então veja, essa declaração mostra que Barnabé não estava errado ao acreditar na possibilidade de restauração. Veja. Então, veja, meus irmãos, esse episódio, nós temos que entender algumas coisas importantes, tá? Abri o último aqui. No fim, Deus transforma um desacordo em duas equipes missionárias. Mas o que nós precisamos entender? Pessoas espirituais continuam sendo humanas e precisam vigiar em suas emoções. Primeira coisa, divergências administrativas
não devem transformar em inimigos. São desacordos, são opiniões que eu tenho, que você tem. Administrativa, não bíblica, tá? Um fracasso não precisa definir toda a história de uma pessoa, um erro, não, porque eu errei, porque eu cometi um deslize, e isso não quer reprovar todo o ministério de uma pessoa. Nós precisamos ter o equilíbrio entre responsabilidade com restauração. Então Deus pode continuar sua obra, mesmo quando seus servos têm limitação, ele vai continuar. Então a maturidade nunca é discordar. Não, eu discordo de muita coisa. Então a maturidade não é isso. É não permitir que essa divergência destrua a fé, a comunhão, a missão. Tá? Não, Deus nunca vai aprovar um conflito, um desacordo entre irmãos. Mas a sua soberania não vai permitir que isso atrapalhe a realização daquilo que ele quer fazer. Tá? E aí nós chegamos à sinopse do nosso ponto 1, né? O Concílio de Jerusalém, ele confirma a verdadeira unidade da igreja, não poderia ser construída sobre a uniformidade cultural, jamais, nem sobre a imposição de tradições judaicas aos gentios, de forma nenhuma. Sua base deveria ser o quê? A graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, né? Então, por isso, nós precisamos entender, distinguir claramente a doutrina bíblica que precisava ser preservada, os princípios de santidade que devem orientar a nossa vida e os costumes e preferências que não podem substituir o evangelho. É isso que a gente tem que entender, é isso que nós temos que distinguir claramente. Então, a graça vai exigir que todos sejam culturalmente iguais. Não, ela não vai exigir isso. A graça não vai exigir que nós precisamos ter uma cultura igual. Não, não é a cultura. Ela reúne pessoas diferentes, de hábitos diferentes, mas o que não pode é esse hábito, esse costume, essa cultura ferir a palavra de Deus, né? Vamos aí para o nosso tópico de número 2, um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? Vamos lá, o que é a graça de Deus? Então, olha, depois que nós vimos como a graça preserva a unidade da igreja, né, no Concílio de Jerusalém, deixa eu te fazer uma pergunta. Afinal, o que é graça? Né? A imagem de um presente ajuda só a introduzir o assunto, né? Porque um presente verdadeiramente recebido não é um pagamento, né? É um presente. Então, se alguém precisa trabalhar para merecê-lo, já não se trata de presente, mas já é salário. Então, vamos lá entender o que é graça. Primeiro, a graça como iniciativa soberana de Deus. Então, esse subtópico ele vai apresentar a definição da graça e vai estabelecer um fundamento da doutrina da salvação, tá? E aí, Romanos capítulo 6 e 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a graça é uma soberania divina de Deus. Ela vai comunicar a ideia de favor, de bondade, de generosidade, de dádiva dentro do contexto da salvação. Então, a graça é um favor de Deus concedido a quem não possui mérito para exigi-lo. Então, não adianta nós exigirmos, nós não temos esse direito, esse amparo. Então, dentro de um significado, deixa eu ler para vocês aqui, ó, a graça não significa que Deus simplesmente ignorou nossos pecados. Não, não é isso. Como se ele fingisse que não existiu. Isso não seria graça, né? Isso seria uma injustiça. Na cruz, Cristo entrega pelos pecados que eu cometi. Então, graça é Deus oferecendo, por meio de Cristo, aquilo que o pecador jamais poderia conquistar por seus próprio mérito. Então, porque o pecado é no mundo todo. E qual que é a função da lei, né? A graça, esse é o significado, o problema era universal e a função da lei era mostrar o meu estado pecaminoso. É mostrar como eu me encontrava.
Então, a lei ela vai revelar a santidade de Deus, ela vai identificar e expor o pecado, ela demonstra a culpa humana e ela mostra a incapacidade de alcançarmos a justiça por nossos méritos. Então, 1 Coríntios Romanos 10 e 4 vai dizer, o fim da lei é Cristo? Não, a finalidade da lei é Cristo. Por quê? Porque ela vai nos conduzir à necessidade de Cristo. Romanos 3 e 20 diz assim, ó, pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, a lei não é inimiga da graça. Não, ela não é inimiga. Ela revela a doença. A graça apresenta a cura. A lei demonstra a nossa culpa. A graça anuncia que Cristo assumiu a nossa condenação. A lei mostra que precisamos de um Salvador. A graça revela esse Salvador. Olha que maravilha que é as duas, lei e graça, trabalhando junto. Então, a graça não é uma autorização que eu vou permanecer no estado que eu estou. Não. Nós precisamos evitar duas coisas. Primeiro, o legalismo extremo. Tentar conquistar a aceitação de Deus pelas obras. Não, as obras são práticas pela graça que eu alcancei. E segundo, a libertinagem, que hoje, me perdoe, mas hoje está demais. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar. Enfim, eu sei que no passado foi um extremo de uma ditadura evangélica, de uma, um coronalismo. Mas hoje a liberdade está demais, a irresponsabilidade está demais. Então nós precisamos evitar tanto o legalismo como a libertinagem. Então veja, se a salvação é um presente, ninguém pode se orgulhar de tê-la conquistado, mas de tê-la ganhado. Eu ganhei, eu fui contemplado. Então, nós precisamos ser gratos e humildes. Gratos porque recebemos aquilo que não podia comprar, que não era direito nosso. E humildes porque sabemos que não foi conquista pelo nosso mérito. Nós precisamos fazer alguma coisa? Precisamos. Nos arrepender? Sim. Mas nós precisamos entender o dom da salvação. Olha aí, vamos entender o dom da salvação. Então tá aí. Primeiro, vivemos numa sociedade baseada numa lógica de recompensa, né? Desde cedo a gente vai aprender isso. Recebemos aquilo que conquistamos. Então o evangelho, ele aparenta uma lógica completamente, ele apresenta, né? Vamos corrigir ali. Vocês sabem que comigo não tem erro, né? Apresenta isso aqui, aí é bonito, tem que corrigir. E por isso que eu gosto dessa, como se diz assim, da informática, ela é maravilhosa, né? Então tá ali, ó, apresenta, aí viu, corrigidinho, a salvação não pode ser comprada e a graça transforma a vida. Então é um presente, tá aí, ó, presentão para você junto com a Bíblia, é um presente incomparável, tá? Então a lógica é completamente diferente. Salário é uma obrigação. Quem trabalhou pode exigir, deve, vai exigir. A graça não vai fazer isso. Então vejam, um presente incomparável e gratuito. Tá vendo aí o presente do lado? Perdão dos pecados, reconciliação com Deus, adoção como filhos, presença do Espírito Santo, nova vida em Cristo, esperança de vida eterna. Tem como você exigir isso? Ela é gratuita para quem recebe, mas não foi barata. É um presente que chegou até nós, tá? É um presente que chegou até nós, porque Cristo deu a vida por mim e por você. Nós não fomos, 1 Pedro capítulo 1, 18, 19, diz que nós não fomos resgatados nem por prata, nem por ouro, tá? Mas pelo precioso sangue de Jesus. Então ela não pode ser comprada. Atos 8 vai apresentar Simão tentando adquirir com dinheiro a autoridade espiritual que havia observado nossos apóstolos. Não pode ser comprado. Pedro vai repreender ele severamente, porque são dádivas, são dom, assim como nós temos o dom da ciência, da sabedoria, o dom de línguas, a salvação
é dom, é gratuita, então ela transforma a vida. Ela não só salva o pecador, mas ela transforma a vida das pessoas. Então, o Salvador, a graça ela vai agir como? Ela salva o pecador da condenação e ela educa o salvo para uma nova maneira de viver. Tá? E aí nós temos aprendido esse maravilhoso dom que Deus nos concedeu. Veja como que é o caminho da condenação para uma nova vida. Primeiro, o pecado. Né? Nós estávamos numa situação universal. Paulo vai mostrar aí que a culpa, né, do mundo gentil, que rejeitou o conhecimento de Deus e entregou-se à idolatria. 3:23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, elimina qualquer possibilidade, né, de ser superior espiritual. Então, gentil sem lei, o gentil sem a lei e o judeu que recebeu a lei, os dois estavam, todos, não tem descrição aí de ninguém, não, é todos. Aí depois vem o quê? Vem a lei revela, ela mostra, mas não salva, ela vai mostrar, já falamos sobre isso. Depois vem o quê? A graça ela salva, é um dom gratuito. A graça é a fonte, Cristo é o fundamento e a fé é o meio. Então, a graça como fonte, a salvação nasce da iniciativa bondosa de Deus. O fundamento que é Cristo, é sua morte e ressurreição tornam a salvação possível. E por meio da fé nós recebemos e nos apropriamos da obra de quem? De Cristo, não é minha. E aí vem a nova vida. É o resultado da graça, não é só o cancelamento de uma dívida, não. Não. Então, quem ouve a minha palavra, olha o que Jesus diz, João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, dentro desse quadro aí, último, da nova vida em Cristo, nós temos a vida eterna. Não é somente uma promessa para o futuro, mas é uma realidade que começa agora, hoje, já. A mim começou alguns anos atrás na sua vida, provavelmente também, ou para quem quer aceitar, começa agora. Não entrará em condenação. A culpa foi tratada por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Passou da morte para a vida, quer dizer, é uma mudança real na condição espiritual e física. Nós não morremos, mas passamos da morte para a vida. Olha que maravilha. Então veja, esse ensino vai nos deixar bem claro, não vai deixar espaço para dois comportamentos totalmente humanos e comuns. Orgulho espiritual. Ninguém conquistou a salvação, nem judeu e nem gentios. Desespero espiritual, porque a graça de Deus é suficiente para salvar quem crê. Que maravilha é a graça de Deus. A lei vai revelar que estamos mortos no pecado, a graça vai anunciar que em Cristo podemos passar da morte para a vida, e você tem que ser feliz por isso, por Jesus estar agindo, ter entregue o seu corpo, a sua vida, derramado o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio de receber esse dom gratuito de Deus. Vamos para o nosso subtópico 2, Jesus Cristo como manifestação da graça. Então veja, esse subtópico ele vai ensinar que o crescimento espiritual possui um referencial absoluto, Jesus Cristo. Então veja, a manifestação da graça nos salva, o fundamento da nossa salvação, Jesus Cristo é simultaneamente a manifestação da graça que nos salva, o fundamento da nossa salvação, o modelo de vida que essa graça produz em nós. Então, o alvo da vida cristã. Olha só, a maturidade cristã não é medida por tempo de igreja, posição ministerial, conhecimento intelectual, mas pela conformidade do caráter com Cristo. Esse é o padrão. Olha só, nós vivemos numa cultura
Nós vivemos numa cultura onde diferentes modelos de sucesso. Então você vai escolher. As pessoas medem o crescimento por influência, reconhecimento, posição, conhecimento, resultados. Então esses elementos, eles vão possuir um valor em determinados contextos dentro de uma sociedade que não vai constituir um padrão definitivo, tá? Mas a maturidade cristã, ela é diferente. Ela é referencial absoluto de Cristo. Nós vamos aprender como crescer na graça. Então, veja, o alvo da vida cristã, tá? Então, qual que é a maturidade cristã? Ela não pode ser confundida. Tempo, frequência, conhecimento acumulado, cargo, posição, dons espirituais, capacidade de falar ou ensinar. Não. E como que ela é conhecida? Pela sua humildade, obediência ao Pai, sua compaixão pelas pessoas, seu compromisso com a verdade, sua santidade, seu espírito de serviço e principalmente disposição de perdoar. Então nós precisamos olhar para Jesus. Nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor. E isso significa o quê? Conhecer sua pessoa por meio das Escrituras. Observar seus ensinamentos e atitudes. Confiar em sua obra suficiente. Aprender com a sua obediência, seguir seu exemplo, perseverar sustentado pela sua graça. Aí nós somos o quê? Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Será que eu e você, nós somos transformados mesmo? Será que nós abandonamos a antiga maneira de viver? Será que somos nova criatura? Eu estou questionando para que você analise. Não é examinar o outro, a mim, não é examinar a si mesmo. Então, veja, não crescemos para conquistar o amor de Deus. Não, não é isso. Nós crescemos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. A santificação não é uma tentativa de pagar a salvação, não é isso. Mas é uma resposta da salvação, do dom gratuito que eu recebi. Então, veja, Cristo é o fundamento da nossa aceitação. Cristo é o modelo do nosso caráter. O Espírito Santo é quem realiza a transformação em mim. E a glória de Deus é a finalidade de todo esse processo. Então, cada cristão precisa avaliar a sua maturidade pelo padrão correto, não pelo padrão humano ou daquilo que eu acho ou penso que seja correto. Não, não, não. É pelo padrão correto das Escrituras Sagradas. A maturidade cristã, ela não vai consistir em apenas saber mais sobre Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo. Não, não. Mas sobre tornar-se progressivamente semelhante até que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Cristo é o padrão do crescimento. Cristo é o padrão do crescimento nosso. Tá? Então é assim que nós medimos. Subtópico de número 3, a graça é para todos os povos, sem exceção. Tá? Depois que nós compreendemos que a graça se manifestou plenamente em Cristo, e que o propósito de Deus é formar o nosso caráter no Filho dele, nós vamos chegar ao quê? À conclusão de que essa graça não é limitada a uma etnia, nação ou classe social. Ele pregou primeiro o evangelho a Abraão. Olha só, ele está pregando o evangelho a Abraão. O evangelho foi pregado primeiro a Abraão. E onde está isso? Está lá em Gálatas, capítulo 5, é isso? Vamos ver? 5 e 8, será que é isso? 3 e 8, será? Eu não lembro agora.
Iria justificar os judeus pela fé. 3:8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas, o Evangelho, a Abraão, por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Não pertence a uma etnia, o Evangelho não pertence. Não pertence a uma cultura, não é assembleiano o Evangelho. Não é uma nação, não é uma classe social. Romanos diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vou entrar no mérito da questão. Então nós precisamos entender, olhe bem, não significa que todos serão automaticamente salvos, não, independente da sua resposta. A graça é oferecida a todos, mas a salvação é recebida por aqueles que se arrependem, viu? Minha parte. E creem, minha parte, de ser salvo. Então nós precisamos distinguir. A universalidade da oferta é para todos. A necessidade da resposta, esse todos tem que responder. E a exclusividade do Salvador, somente através de Cristo. Então, o concílio confirmou. Eita, que o slide hoje está difícil, né? É que a digitação é muito rápido, né? E aí a gente acaba, às vezes, confirmou, aí está. O concílio, ele confirma. A graça de Deus não faz distinção de raças, classes sociais ou cultura. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A graça continua depois da conversão. O Evangelho produz uma nova comunidade. Então a graça ultrapassa barreiras. Nenhuma etnia é superior, nenhuma cultura possui mérito salvador, nenhuma posição social concede vantagem, nenhum passado torna alguém inalcançável, nenhuma tradição religiosa substitui a fé. A graça ela vai continuar depois do Evangelho. Nós dependemos da graça para sermos perdoados, para vencermos o pecado, suportar as provações, servir a Deus, amadurecer espiritualmente e para perseverar até o fim. Então o Evangelho vai produzir isso em nós. Tá? O Evangelho... Opa, voltar aqui. Aqui, isso. Olha só, a unidade cristã ela não necessariamente, a unidade cristã não necessariamente, entendam, significa uniformidade. Na igreja existem diferentes histórias, culturas, gerações, condições sociais, experiências, entretanto, todos possuem o mesmo Salvador, a mesma fé, o mesmo Espírito, a mesma salvação, a mesma esperança, a mesma graça transformadora que foi alcançando a todos, irmãos desconhecidos, pessoas diferentes, são participantes no mesmo corpo. Tá? Então veja aí como que a graça vai produzir. A graça de Deus ela atravessa fronteira, alianças, nações e forma um povo para o seu nome. Então, se a graça é para todos, a missão da igreja também deve dirigir-se a todos. Nós não podemos escolher quem merece ouvir o Evangelho. Não, isso não faz parte de nós. A igreja precisa perguntar, eu vou fazer essas perguntas olhando no seu olho. A igreja precisa perguntar, primeiro, estamos dispostos a receber pessoas diferentes de nós? Tratamos igualmente rico e pobre? Confundimos costumes locais com condições para a salvação? Nossa comunhão demonstra que Cristo derrubou as barreiras? Temos levado o Evangelho para além dos limites de nossa própria comunidade? Então veja, quem compreende a graça não olha para nenhuma pessoa como caso perdido. Todas, a não ser, claro,
quem blasfema com o Espírito Santo, mas isso é outro assunto para outra aula. Vamos para o nosso subtópico de número 3, crescendo na graça. Como nos aproximarmos do trono. E aí está como que nós vamos nos aproximar do trono. Primeiro nós temos o fundamento, Cristo abriu, né? E o que é trono da graça? Como que nós podemos identificar aí? O trono representa a autoridade, né? Soberania, presença do rei. Seria natural que nós, né, pecadores, culpados, será que nós conseguiríamos enxergar o trono de Deus apenas como lugar de julgamento? Será? Não, a obra de Cristo vai mostrar que é graça também. Então, primeiro, o fundamento, Cristo abre o caminho. Né? Ali nós temos Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Né? No Antigo Testamento, o acesso ao Santo dos Santos era restrito só ao sumo sacerdote. Depois, pelo sangue de Jesus, né? Aí nós temos o livre acesso. Então Cristo não mostra só o caminho, tá? Cristo não vai mostrar só o caminho, mas ele vai abrir o caminho. E como sumo sacerdote, continua intercedendo por nós. Aí depois vem o quê? Vem a nossa atitude, confiança, fé, reverência, humildade. Confiança porque Cristo abriu. Fé porque cremos na suficiência da sua obra. Com reverência porque estamos diante de um Deus santo. Com humildade porque reconhecemos nossa dependência da graça. Aí vem o terceiro, que é o quê? O resultado. Então, o Hebreus vai misericórdia, perdão, graça, socorro, poder. Então, nós recebemos, Hebreus vai mostrar que tem dois resultados principais. Primeiro, dessa aproximação. Primeiro, misericórdia. Sem a misericórdia de Deus, nós não nos chegaríamos ao trono. Né? Encontramos graça para socorro em momento oportuno. Então, muitas pessoas, quando falham, afastam-se de Deus por causa de vergonha. Mas Hebreus nos ensina que o movimento é ao contrário. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, devemos correr para Deus e não fugir dele. Nós precisamos nos aproximar dele por sermos fracos mesmo. Então, não nos aproximamos do trono porque somos dignos, jamais. Mas porque Cristo vai abrir esse caminho e continua sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai. Vamos para o nosso segundo... deixa eu colocar aqui primeiro. Como que nós crescemos na graça? Primeiro é parecer-se com Jesus. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é se parecer com Jesus. Então quando nós falamos sobre crescimento espiritual, né? Muitas pessoas imaginam que maturidade espiritual é possuir anos de igreja. Mas não. Primeiro é o quê? O critério é diferente. Então, vejam bem, nós nos aproximarmos, nós parecermos com ele. Porque o que conheceu, ele também vai predestinar para que nós fôssemos conforme a sua imagem de seu filho, Romanos 8:29. Então, ser semelhante a Cristo significa o quê? Refletir o seu caráter em nossa condição de discípulo, em nossa condição de salvos. É amar como ele amou, é servir como ele serviu, é perdoar como ele perdoou, é obedecer como ele obedeceu, é agir com verdade, compaixão e santidade. É colocar a vontade de Deus acima do nosso interesse. Esse é o verdadeiro crescimento, tá aí, Esse é o verdadeiro crescimento. E será que nós temos esse crescimento? Será que nós somos assim? Mas quem que vai realizar isso em nós? É o Espírito Santo. E